Ele morre, desce às partes mais baixas da terra, lá no Sheol, e quando ele chega lá, ele vai anunciar os espíritos em prisão. Existe uma interpretação teológica de que ele anunciou os espíritos em prisão e depois os salvou. Eu não vou entrar nesse mérito, pois isso não está escrito. Só está escrito que ele anunciou os espíritos em prisão. Então, anunciar o quê? Bom, creio que o complemento do verso, ele ajuda a entender. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui no nosso canal, Rabino Yosef Baruch, com mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante dentro do contexto bíblico, do contexto teológico, que é muito perguntado, há muitas dúvidas acerca desse tema, que é onde Yeshua foi quando ele morreu, né? Nos 3 dias em que ele ficou morto, né, que ele esteve morto, aonde é que ele foi? O que aconteceu? Né? E nós vamos trazer aqui detalhes muito interessantes, porque justamente o evento que acontece nesse período de tempo, há uma mudança no mundo espiritual, há uma mudança no destino das almas, e nós vamos ver isso aqui plenamente dentro dos textos bíblicos e também dentro da tradição judaica. Então, você não pode perder, fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu já peço a você que deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, né? Deixa aqui um comentário também, o que você acha de tudo isso, se você já conhecia essas informações que nós vamos compartilhar aqui. E você também tem uma opção aqui, que é a opção de membro do canal, onde você também pode nos ajudar mais efetivamente, né? Ou seja, sempre com o nosso objetivo de anunciar a palavra de Deus, a Torá, a lei, os mandamentos de Deus, e o testemunho de Yeshua, absorá o evangelho. Então, nos ajude nessa obra a poder fazer com que alcance maior número de pessoas possível, porque queremos que as pessoas aprendam, alcancem a verdade e possam viver inteiramente, completamente a palavra de Deus, de maneira abundante, de maneira especial, feliz, alegre, contente de poder estar vivendo intensamente os mandamentos de Deus. Então, vamos lá ao vídeo de hoje. Quero convidar você a acompanhar aqui o material que sempre preparamos para vocês com muito carinho. Então, como o vídeo proposto, né, esse tema de hoje, quando Yeshua morre, onde e para que Yeshua foi durante os 3 dias quando ele esteve morto antes da sua ressurreição? É isso que nós vamos ver aqui, é isso que nós vamos falar agora. Então eu peço a sua atenção. Pegue a sua Bíblia, a sua Brit Hadashah, o seu Novo Testamento, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Mas o que eu quero me ater aqui nesse momento, nesse shiur de hoje, é justamente que quando ele morre, ele precisa descer às partes mais baixas da terra, também para que se cumprisse a profecia na qual é dito, né? Não permitirá que o teu justo ou o teu santo veja a corrupção, pois não deixará a minha alma no Sheol, não deixará a minha alma no inferno, pode ser traduzido dessa forma. Então, como você muito bem olha o verso, também tinha que se cumprir essa profecia, e está claro entender, por ocasião da sua morte, Yeshua, como qualquer outro ser humano, também teria que descer às partes mais baixas da terra, ou seja, ele deveria ir à região dos mortos, ele deveria ir ao Sheol. Mas o que vai acontecer ali? Qual foi o propósito disso? Nós também vamos ver aqui agora, dentro da Brit Hadashah, do Novo Testamento, essas preciosas informações. Essa descida é associada a textos como a primeira carta de Kefa, de Pedro, capítulo 3, do verso 19 ao 20, que relata que Yeshua anunciando aos espíritos em prisão, e também a carta de Rav Shaul, de Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 9. Então, vamos aos textos, né?
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Essa é a referência da primeira carta de Quefa, de Pedro, capítulo 3, 19 e 20, no qual ele está dizendo aqui que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E ainda traz uma conexão com aquela geração da época de Noé. Mas não para aqui, vamos ao outro verso. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Carta de Rabi Shaul, de Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso do 8 ao 10. Então, queridos, quando nós olhamos esses dois versos, eles tratam de trazer uma informação muito valiosa, de que Yeshua, ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisão, aqueles daquela geração lá do dilúvio, conforme está escrito ali na carta de Pedro, né? E aqui Paulo também faz na carta aos Efésios uma grande comparação preciosa, pois ele vai dizer assim: aquele que desceu, ou seja, aquele que subiu é o que desceu às partes mais baixas da terra. Ora, ele desce, mas depois ele sobe acima de todos os céus. E existe uma coisa interessante que fica um pouco enigmática, embora teólogos vão trazer uma comparação desse próprio verso, levou cativo o cativeiro, uma comparação com o Monte Sinai, pois Deus trouxe cativo com ele o povo do Egito. E depois que Moisés subiu o monte, ele desceu trazendo a Torá, né? Então, essa comparação do Monte Sinai, na visão de muitos teólogos, também é uma comparação com o que Yeshua vai fazer. Ou seja, ele desceu, ele efetuou a Geulah, a redenção, e agora ele também sobe acima de todos os céus e se assenta à direita de Deus. Mas ao fazer isso, ele leva com ele cativo o cativeiro. Como é que nós vamos entender isso? Então, eu convido você a continuar conosco aqui no nosso shiur, pois é algo muito importante que vai envolver o mundo espiritual, né? E quando a gente fala sobre as partes mais baixas da terra, esse cativeiro, o que acontecia com a alma de uma pessoa depois que morria? Isso antes do evento da morte de Yeshua era de uma maneira. Depois da morte de Yeshua, o cenário muda totalmente. Onde nós vamos ver isso? Nas Escrituras. Antes da morte de Yeshua, a pessoa morria e descia às partes mais baixas da terra, no lugar chamado em hebraico Sheol, e Hades em grego, e Infernum em latim, que pode ser traduzido como o que está abaixo, o submundo ou a região dos mortos. Para este lugar desciam os tzadikim, os justos, e também os rechaim, os ímpios. Mas como assim? Bons e maus no Sheol, no inferno? Então, só para a gente trazer o contexto, para que você entenda bem, esses nomes, eles são em línguas diferentes, se referindo ao mesmo lugar. Sheol é o termo hebraico, utilizado muito dentro do Tanar, Torá, profetas escritos ali dentro do chamado Antigo Testamento. Então você sempre vai encontrar essa palavra Sheol como uma referência ao mundo que está dentro da terra, ou seja, ao submundo, ao mundo inferior, aonde lá dentro estão as almas dos que morrem, ou seja, trazendo a ideia de que quem morre, ele desce a esse lugar conhecido, chamado de Sheol.
Porém, os gregos conheciam esse mesmo lugar e se referiam a esse mesmo lugar como Hades, ok? Então, se fala do mesmo lugar, submundo, parte baixa, região dos mortos, mas idiomas diferentes. E em latim, essa palavra para esse lugar é infernum ou infernus, pode ser das duas formas. Ou seja, então na realidade o que seria inferno? Que para o português vai vir inferno, né? Inferno, do latim infernus ou infernum. O que significa então inferno? O submundo, o lugar dos mortos, né? Ou seja, o lugar dos espíritos humanos, aonde vai uma pessoa quando morre. Sua consciência, sua alma está em algum lugar. E esse seria o lugar. Bom, a gente vai entender um pouco por que esse lugar ficou com uma conotação de fogo, de inferno, de demônio, né? Mas o mais importante que nesse momento você precisa saber é que Sheol, Hades e Inferno é o mesmo lugar, tá? O mesmo lugar. Agora, a própria escritura sugere que todos desciam para esse lugar chamado Sheol, Hades, Inferno, tanto bons quanto maus. Agora você pergunta, como assim? Vamos entender. Esse lugar, ele não era um lugar todo de tormento. Ali, dentro desse lugar chamado Sheol, Hades, o inferno, desse lugar haviam ambientes diferentes. Um lugar chamado Seio de Abraão e um lugar chamado Lugar de Tormentos. Então, o lugar se chama Sheol, mas ambientes diferentes, tá? Com um abismo separando no meio. Vamos aprofundar um pouquinho nesse entendimento? Vamos lá. Veja que, baseado na história, que Yeshua, o Messias, ele traz, né, ele vai relatar ali sobre o rico e o Lázaro, que é conhecido como parábola, mas eu vou dizer para vocês por que, que não é parábola. Tá? Sempre que uma história contada tem a característica de parábola, ela praticamente não vai usar nomes, porque ela está trazendo uma figura. Vou dar um exemplo. Parábola das 10 virgens. Qual era o nome das virgens? Não tem. Qual era o nome do noivo e da noiva? Não tem. Qual era o nome dos vendedores de azeite? Também não tem. Qual era o nome do arauto que clama à noite? Aí vem o noivo? Também não tem. Então, a parábola das bodas, por isso parábola, essa ilustração, fala de pessoas, mas não fala o nome delas. Vamos usar um outro exemplo, a parábola do juiz iníquo. Uma senhora viúva que vai lá e importuna o juiz até que ele atenda a ela. Qual era o nome da viúva? Não tem. Qual era o nome do juiz iníquo? Também não tem. Parábola das bodas, onde um pai vai efetuar as bodas de casamento do seu filho. E aí os convidados não eram dignos, então ele manda encher o salão de pessoas humildes, simples, pessoas pobres, bons e maus. E até que no final aparece uma pessoa que não vestiu uma veste nupcial e ele é expulso da festa. Pergunta qual era o nome do dono da festa? Do pai? Não tem. O nome do noivo e da noiva? Não tem. O nome dos convidados que não eram dignos? Não tem. E o nome daqueles que foram chamados, mesmo sendo bons ou maus? Também não tem. Inclusive o nome daquele que foi expulso também não tem. Então, quando você olha para todas as parábolas, parábola do semeador, parábola da rede, todas essas parábolas não usam nomes. A única história que vai falar o nome é a de Lázaro. Por isso, se entende que isso não é uma parábola e que isso possa ser realmente uma história real que aconteceu no mundo espiritual e Yeshua, como Messias, o Filho do Deus vivo, conhecia essa história dessas duas pessoas reais, o Lázaro e o rico, que aqui não vai aparecer o nome, eu vou explicar por quê. Como também está escrito que o justo, ele está escrito na palma da mão do Criador, como um memorial. Mas o nome do ímpio, o nome dele é escrito na areia do mar, cujas ondas apagam. Ou seja, não há memorial do ímpio diante de Deus.
Então, por que que o Lázaro é lembrado o nome dele, mas o ímpio não é mencionado? O rico, nesse caso. Porque, se cumprindo o verso que aqui nós falamos, ele é um ímpio, ele não temia Deus, então não há memória diante de Deus. Porém, o justo, ele é lembrado. A sua identidade, ela é lembrada, ela é enfatizada. Então, mesmo sendo uma pessoa muito pobre, ele mantinha sua integridade espiritual com Deus. Então, o que que a gente vê nessa história que erroneamente é chamada de parábola do rico e do Lázaro? Ela é uma história, não é uma ilustração apenas. Então, aqui sim a gente pode entender que está sendo relatado algo verdadeiro, algo que expressa o mundo espiritual de fato e não apenas uma alegoria, tá? Então, vamos voltar aqui para que, baseado nesse princípio que eu disse para você, você vai compreender melhor. Bom, então, essa história nos ensina que ao morrer o rico, tal como Lázaro, eles vão para o mesmo lugar. Você vai encontrar isso lá na Absorato Lucas, no Evangelho de Lucas 16, 19 e 31. Veja que mesmo lugar não significa mesmo ambiente. O Sheol, Hades, o inferno, é o lugar, como mencionamos anteriormente. Mas lá eram separados por ambientes diferentes. Os tzadikim, os justos, estavam no ambiente chamado de seio de Abraão. E os rechaim, os ímpios, em outro ambiente chamado de lugar de tormento. Lá eles podiam se ver e até se comunicarem, mas não ir de um ambiente para outro, pois havia um abismo que os separava. Baseado na história que Yeshua relata, que o pobre Lázaro está com o pai Abraham e o rico está em outro ambiente que não é bom. Pelo contrário, aonde estava o rico tinha fogo, tinha tormento. Não era bom aquele ambiente. Já o ambiente onde se encontram Avraham Avinu, pai Abraão, e Lázaro, tem shalom, paz, tem água. Houve uma comunicação e isso mostra que estavam no mesmo lugar, mas não no mesmo ambiente. Então, uma vez que você lê toda essa história, erroneamente chamada de parábola, que não é parábola, é uma história, a gente vê todos esses detalhes relatados ali. Para harmonizar com este entendimento, temos a história do nosso rei Shaul, né? Saul, consultando uma feiticeira a respeito do profeta Samuel. E quando ela o invocava, ela via subir da terra espíritos e não descerem dos céus, e sim subir da terra, como se isso já fosse normal, já fosse esperado de onde estavam as almas dos homens. Você lembra dessa referência aonde o rei Saul ele vai buscar uma necromante para poder invocar o espírito de Samuel, do profeta Samuel, e quando ela invoca, ela vê ali como que deuses ou espíritos subindo da terra, ou seja, vindo de baixo, não de cima. Por quê? Porque era o entendimento de que todos que morriam desciam, não subiam. Né? Olhando para essas duas referências, entendendo que justamente o seio da terra, o centro da terra, era o lugar para onde iam as almas dos homens, aí agora a gente vai ver a mudança do mundo espiritual em relação à morte de Yeshua. O que aconteceu então? O que mudou? Baseado nos textos da carta aos Efésios e da carta de Quefa, ou seja, de Pedro, podemos entender que ao morrer, Yeshua desceu às partes mais baixas da terra, ou seja, até o Sheol. E lá anunciou aos espíritos em prisão, provavelmente mostrou que ele foi o cumprimento da promessa feita a Eva sobre a semente da mulher. E após falar com eles no lugar de tormento, levou consigo o seio de Abraão para o quarto céu, Zevul, onde está o Gan Éden celestial, também chamado de paraíso. E lá, onde está o altar de Deus, que também é visto por Yohanan em Apocalipse. Por isso está dito, levou o cativo o cativeiro. E por quê? Bom, antes da gente entrar nesse porquê, só para a gente poder trazer mais detalhes sobre essa informação, né? Ou seja, Yeshua, ele morre,
desce às partes mais baixas da terra, lá no Sheol, e quando ele chega lá, ele vai anunciar os espíritos em prisão. Existe uma interpretação teológica de que ele anunciou os espíritos em prisão e depois os salvou. Eu não vou entrar nesse mérito, pois isso não está escrito. Só está escrito que ele anunciou os espíritos em prisão. Então, anunciar o quê? Bom, creio que o complemento do verso, ele ajuda a entender. Está escrito lá que ele anunciou os espíritos em prisão, aqueles que esperavam, né, a misericórdia de Deus lá no tempo do dilúvio, na época de Noé. Eles não aceitaram a palavra da misericórdia, por isso eles morreram, foram julgados, né? Então, para aquela geração, o mundo acabou. Então, se o mundo acabou, como ficou então a promessa feita a Eva de que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente? Então, dentro desse entendimento, provavelmente Yeshua possa ter ido se apresentar e dizer: eu sou o cumprimento. Isso aqui, tá, gente, é apenas tentando entender o verso. Provavelmente ele tenha dito: eu sou o cumprimento daquilo que foi profetizado, prometido a Eva. Eu sou a semente da mulher e eu venci a serpente. Então, é como se Yeshua, depois de anunciar a eles, ele se volta para o seio de Abraão, onde estão os justos, e leva eles, transporta eles consigo para debaixo do trono de Deus, lá para o quarto céu. Eu estou falando do quarto céu justamente pela descrição da tradição judaica, que mostra que no quarto céu está o altar de Deus, né, onde está o Gan Éden. E também você pode ver aqui, olha, no link que a gente vai deixar para você, sobre os céus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ali eu falo sobre os céus também como referência e harmonia com a própria tradição judaica, mostrando os 7 céus. Tá? Então depois você clica aqui, porque isso vai trazer bastante entendimento para você também. Mas voltando aqui ao nosso entendimento nesse shiur, então Yeshua teria pego todos esses santos, desde Adão até ali o momento que ele morre, e leva para o paraíso. Então ele transporta esses justos desse lugar chamado Sheol, né? Ou Hades, ou inferno, transporta desse ambiente, que era um ambiente bom, e leva para outro ambiente. Agora sim, ele sobe acima dos céus. Então, o que passa a acontecer a partir dali? O justo, quando morre, ele já não desce mais. Ele não vai mais para esse lugar chamado Sheol. O justo agora é levado para o Gan Éden, ou seja, para esse paraíso. Já o ímpio continua descendo para esse mesmo lugar. Então, nós temos uma referência interessante que harmoniza com o que eu estou dizendo também na Brit Hadashah, justamente aonde nós temos ali a execução de Yeshua, né? Quando ele é executado, isso aqui são imagens sobre o altar, Apocalipse, na abertura do 5º selo, né, onde vai falar do altar, onde estão as almas dos justos. Isso seria, literalmente, né, uma referência interessante, porque se os justos, as almas dos justos, está lá debaixo do trono de Deus clamando por vingança, já não está mais no Sheol. Né? Bom, para os Sadiquim, os justos, viver no mesmo lugar que os Erechaim, os ímpios, eram como um cativeiro. Mas Yeshua os levou consigo ao alto, como está dito, subindo ao alto. Então você lembra também desse evento, que ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não fala no seio de Abraão, e sim no paraíso, mostrando que ali provavelmente, né, com certeza estaria mudando o lugar. Né? Antes de nós terminarmos, para que você possa compreender, né, o fechamento desse shiur, uma vez que o seio de Abraão foi tirado do Sheol, o que ficou lá? Ficou apenas um lugar de tormento. Agora, essa ideia de fogo, ela é uma ideia que ela pode ser literal, ela pode ser comparativa, ela pode ser alegórica, tá? Mas de qualquer forma, não há paz nesse lugar. Há tormento, talvez um tormento psíquico, mental, espiritual. De fato, a história que Yeshua conta, ela é muito real, né? Ela é muito intensa. Então, uma vez que não há mais santos lá, não há mais seio de Abraão, ficou apenas a conotação de fogo, de lugar de tormento, de treva, de abismo.
Agora, há demônios lá? Satanás está lá com garfo, espetando as almas dos ímpios? Não, isso não existe. Isso foi um palco, um teatro criado pela Igreja Católica, lamentavelmente, quando ela queimava as pessoas em praça pública, principalmente os judeus e outros também que protestavam contra a Igreja, acusados de heresias. Muitos deles foram condenados às fogueiras em praça pública. E aquele era o horror em praça pública para tentar expressar o inferno. Então a pessoa queimava ali na frente de todo mundo e eles diziam: olha, a pessoa vai queimar lá no inferno, onde Satanás está com um espeto, espetando as pessoas. Então, na realidade, lá nesse lugar não tem demônio, não tem Satanás, eles não estão lá. Aquilo lá é para almas dos homens, não tem nada a ver com Satanás e seus anjos. Não? Satanás está nas esferas celestiais, os demônios estão por aqui, mas no Sheol não, lá é reservado para as almas dos homens. Então, só para a gente poder também trazer, né, essa explicação para vocês. Bom, e assim a gente vai terminando quando a gente olha para a pessoa de Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel. Né? Ele já veio nos dias do Segundo Templo, no século I. Seu nome é Yeshua ben Yosef de Nazaré, conhecido como Jesus Cristo. Para cumprir as palavras do profeta Zacarias 9:9, veio pobre, justo, salvador, entrou em Jerusalém, foi proclamado e recebido pela cidade de Jerusalém como Melech HaMashiach, como o rei Messias, pelo povo, mas foi rejeitado e morto pelas mãos dos líderes, sendo entregue aos romanos. Depois de ressuscitar no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita da majestade nas alturas. E ele mesmo virá em breve, cumprindo as palavras do profeta Daniel 7, 13 e 14. Vem como o Messias ben David, para vencer os inimigos, livrar seu povo Israel, redimir sua terra, terra de Israel, e trazer a justiça eterna sobre o mundo. Então, não há outro, nosso único e verdadeiro Messias, Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Bom, já veio e virá novamente para cumprir o restante das profecias a respeito dele mesmo. Queridos, assim nós vamos chegando ao final desse shiur tão especial. Espero que as suas dúvidas tenham sido resolvidas, retiradas hoje, você tenha vencido aí as questões e entender como funciona o mundo espiritual, né? O que significa seio de Abraão, paraíso, o que é Sheol, Hades, inferno, e entender, claro, que diante das tradições humanas, das rejeições humanas, Yeshua é o único e verdadeiro Messias de Israel, e ele está vindo para estabelecer o grande Malchut, o reino, né? E nós continuamos nessa obra, levando a mensagem do Messias para o mundo, dizendo que ele é o único Messias de Israel, que sim, devemos voltar-nos para a Torá, para as leis de Deus, para os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos, guardar o Shabat, guardar as leis de Deus, amar as leis de Deus, pois ele nos deu leis para podermos cumpri-las e viver bem aqui nesse mundo, como ele mesmo disse, essas leis não é para a morte, sim para a vida, mantendo a chama do testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Queridos, nós vamos chegando aqui ao final desse shiur. Que o Eterno vos abençoe. E, mais uma vez, deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque quando você compartilha, a gente consegue fazer chegar ao maior número de pessoas e serem abençoados também. Bom, queridos, terminamos por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.